Boa noite, seja muito bem-vindo com uma live especial para você que tem dor oncológica, ou seja, dor durante o tratamento do câncer, com o meu amigo Edu, professor doutor Eduardo Filoni, uma pessoa de altíssimo gabarito, um fisioterapeuta de mão cheia, que vai trazer informações reais e práticas para que você possa avançar neste momento extremamente delicado do câncer, extremamente delicado do cuidado com o seu familiar, e muitas vezes você não tem ideia do que fazer, você não tem ideia de como agir. Então aqui, como sempre, trazendo os melhores profissionais da oncologia para somar no seu tratamento, para agregar no caminho mais rápido para a remissão, que é o meu desejo para cada uma das pessoas que foi diagnosticada com câncer, seja aqui no Brasil ou no mundo, como eu também tenho o privilégio de atender pessoas fora do Brasil também têm se beneficiado com o meu atendimento e com as dicas gratuitas, assim como essas que são colocadas nas redes sociais. Querido Edu já está aqui comigo, a Tânia também está aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu aproveitar para chamar ele, porque ele é a estrela da festa e vai somar muito no feito, aguardando o aceite dele. Guardar um pouquinho. Grande Edu, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, Alexander? Tá me ouvindo bem aí? Tá bom o Tá, áudio? tá excelente o áudio, viu? Meu Deus, que legal, cara, que legal. Maravilha, Como é cara. que você Quanto tá? tempo, né? Tô bem, cara. Tô bem. Trabalhando aí nas universidades, né, cara, com a parte de sala de aula, algumas funções de gestão e indo firme e forte, graças a Deus, atendendo os nossos pacientes na clínica escola e muito feliz, né? Isso é o mais importante. E aproveito para agradecer o convite. Nos conhecemos em João Pessoa, há alguns anos atrás, em aulas que nós 2014. somos 2014. Olha como o Era tempo eleição, passa, né? era eleição presidencial naquela época, acredita? Rapaz, como passa rápido, né? 10 anos vai fazer, né, Edu? O ano que vem serão 10 anos. Exatamente, exatamente. Então foi uma amizade muito legal que nós fizemos lá naquele final de semana, onde você ministrou, né? Aula numa turma para o curso de nutrição, eu para o curso de físio. E é assim, né, cara, que a gente se encontra, né, na vida e vai conhecendo as pessoas, fazendo o nosso network, um networking sincero, né, pautado em princípios éticos. É muito legal isso, cara. Obrigado por ter lembrado de mim, por ter entrado em contato. Fico muito feliz pelo convite. Imagina, Edu, é um privilégio para mim ter a sua amizade, é um privilégio mostrar o seu conhecimento para as pessoas que sofrem dor. Você que é autoridade no assunto, tem um vasto currículo, mestrado, doutorado, e ninguém melhor do que você, né, Edu, para falar do seu currículo. Então, eu vou pedir a gentileza para você se apresentar. Vamos lá, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei na Universidade de Guarulhos em 1998, então esse ano completo 24 anos de formado, 23 anos de formado, e eu sempre tive essa vontade, né, de ser professor. Eu me considero uma pessoa que gosta da sala de aula, gosta de uma lousa, né? Eu gosto de ensinar e junto, né, com essa vida acadêmica, eu transito ainda, né, como supervisor de estágio com os alunos, né, do último ano, onde eu tenho oportunidade de prestar assistência, de atender junto, né, com os meus alunos. Nesse período, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, concluí meu mestrado em 2009 e meu doutorado em 2013, e isso foi me abrindo portas também, né, em outras funções. Então, hoje eu sou avaliador do INEP, de cursos de Legal. fisioterapia, também do Conselho Estadual de Educação. Aqui em São Paulo, né, as universidades municipalizadas, elas são autorizadas e as renovações de conhecimento são pelo Conselho Estadual, então eu também, em algumas situações, sou nomeado para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, essa é a minha vertente. Atualmente, eu estou, na verdade, há 2 anos aproximadamente, eu estou me aventurando na parte
empreendedora, né, para ter uma função aí independente das instituições, com treinamentos, né? Depois, no final, eu falo, né, dos canais de comunicação, falo mais um pouquinho dessa parte aí voltada para a parte empreendedora que eu estou desenvolvendo aí recentemente. Claro, e vai ser um grande prazer ouvir você, Edu, e quem estiver vendo a gente ao vivo, ou até mesmo gravado, eu vou deixar os seus contatos registrados na legenda dessa live, com o seu e-mail, com o seu blog, com o seu site. Então, as pessoas que quiserem, as pessoas que desejam ter uma oportunidade de ter um fisioterapeuta de mão cheia, vocês vão ter esse privilégio clicando ali na legenda, né? Você que está vendo gravado, clica ali na legenda que vai ter os contatos dele, e o Edu, sempre muito gentil, muito competente, com certeza vai trazer muita bagagem para você que está precisando. E falando dessa bagagem, né, Edu, a provocação da noite hoje é a dor, que é uma situação incapacitante para os pacientes, independente de ter câncer ou não. Claro que o meu foco é câncer, porque o meu público é esse, e muitas vezes os pacientes começam a falar: Ale, não estou aguentando, estou tomando morfina, estou tomando tramadol, estou tomando tramal, estou com Restiva, estou fazendo isso e nada resolve, minha mão formiga, eu sinto dor. Como é que o exercício, Edu, ele pode colaborar para a redução dessa dor? Explica para a gente, por favor. Bem, eu acho que é importante para a gente contextualizar, Lê, lembrar que há alguns anos atrás o repouso, né, ele era uma das principais indicações em situações de dor, né, independente do tipo de dor. E hoje a gente sabe que o repouso ele deve ser evitado, né? O repouso, Ale, ele leva a uma condição cinesiofóbica. A pessoa geralmente ela tem medo de realizar o movimento, a pessoa, ela, além do medo de realizar o movimento, acaba desenvolvendo até uma sensibilização central. Então, hoje, nós sempre estimulamos, né, o movimento precoce, a mobilização precoce, e o exercício ele pode atuar de diversas maneiras. A gente sabe hoje que o movimento ele é muito importante para atuar na liberação de algumas substâncias endógenas que atuam no controle da dor. Lógico, a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre tipos de dores, né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre situações e modalidades de exercícios, até porque existem várias modalidades disponíveis, mas, de uma forma geral, de fato, o movimento deve ser estimulado, sim, com critério, né, com parâmetros adequados, independente da população, esses parâmetros precisam ser levados em consideração. E eu vou além, né? O movimento ele vai atuar na liberação de substâncias que nós chamamos de opioides endógenos, opioides que são liberados pelo próprio organismo, né? Então nós somos uma farmácia, né, que já liberamos uma série de substâncias que contribuem demais para uma série de ações. E com a dor não é diferente. Que legal, Edu. E quando você traz essa mensagem de que nós somos uma farmácia ambulante, ela fortalece exatamente aquilo que na nutrição nós fazemos, né? Porque eu forneço nutrientes para o paciente produzir a sua farmácia natural, os seus hormônios, os seus opioides, as suas endorfinas. Se eu estiver errando aqui nos termos técnicos, você me corrige porque você é autoridade. Então, eu acho incrível isso, né? O papel do nutricionista e do fisioterapeuta, os dois trabalhando para que a nossa farmácia natural funcione. E nós, ao longo desse tratamento, dependamos cada vez menos de chazinhos milagrosos, dependamos cada vez menos de remédios farmacêuticos que têm o seu papel, mas que não substituem o trabalho do fisioterapeuta. Estou certo, Edu? Você está certo. A partir do momento que o indivíduo que tem dor, ele desenvolve estratégias, por exemplo, para modalidades não farmacológicas, ele consegue, de uma certa forma, ou se livrar desses medicamentos, ou então, pelo menos, diminuir
consideravelmente, às vezes até o uso contínuo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do opioide exógeno, você citou, né, Ale, o tramadol, a codeína, a morfina, além dos efeitos colaterais e também de uma alta probabilidade de dependência, o paciente ele desenvolve uma tolerância a esses medicamentos, né? E isso faz com que a dose ela sempre seja reajustada e esses efeitos colaterais vão levando a um ciclo que vão trazendo outras complicações. Então, as modalidades não farmacológicas são inúmeras na área da nutrição, na fisioterapia, na psicologia, na educação física. Olha só, né, as áreas, as profissões aí que estão voltadas à área da saúde, quanto pode contribuir com modalidades terapêuticas, não farmacológicas, que contribuem para o controle da dor, que contribuem para a modulação da dor e, por que não? Se bem investigada, ela pode atuar na causa e isso pode contribuir para um período de remissão maior, né? Que existem muitos tipos aí de dores, a gente vai falar sobre tipo de dor, que ela tem essa característica surto-remissão, e isso precisa ser considerado também. Que legal. Edu, quando você fala, por exemplo, de dor e você é autoridade para falar nesse assunto, muitas vezes a gente tem dificuldade, acredito que o fisioterapeuta também, de saber qual que é a dor que aquela pessoa está sentindo, porque é algo individual, né? O que é dolorido para mim, talvez para você não seja, o que é dolorido para um paciente numa fase, para outro momento, ela não é. Como é que você faz para avaliar até o poder dessa dor, porque a dor é algo incapacitante, algo que pode levar a pessoa até a morte, dependendo da dor que essa pessoa sente. Como é que você avalia essa dor como fisioterapeuta? E aproveitando já o gancho que você já me deu a dica, quais são os tipos de dores que uma pessoa pode ter? Vamos lá. A história clínica, obviamente, ela é importante dentro desse processo. E junto com isso, a gente acaba fazendo uma abordagem no tipo de dor. Importante frisar, a dor ela não tem um componente exclusivamente biológico. A dor não tem um componente exclusivamente físico. Então, já há muitos anos, consideram um modelo biopsicossocial da dor, né? Então, às vezes, a parte biológica e física pode ser o principal item, mas sempre tem um componente social envolvido, um componente mental envolvido também. Quando eu falo um componente social, um componente mental, às vezes a pessoa, naquele momento, ela está numa situação ou num ambiente onde um estímulo simpático-tônico ele é muito intenso. E aí, Ale, eu gosto muito de falar sobre sistema nervoso autônomo, né? Nós temos, obviamente, o sistema nervoso autônomo simpático, que é responsável pelas condições de luta ou fuga, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que tem uma relação com reparação e digestão, e o equilíbrio desse sistema, ou desses dois sistemas, são importantes para o nosso dia a dia. E a gente precisa ter essa consciência. Isso nos ajuda a nos tornarmos seres humanos melhores, né? Uma convivência mais adequada em vários segmentos, né, da nossa vida. Família, trabalho, né, vida social. E isso tem uma relação com a dor. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela luta e foge o tempo inteiro, pode ser relacionado a uma doença, a um problema familiar, a uma dívida, a um problema do trabalho, um ambiente tóxico na comunidade ou no seu trabalho. Isso, a médio a longo prazo, começa a trazer consequências para vários sistemas orgânicos, né? Então, é aquele paciente que geralmente ele fala, olha, eu durmo muito mal, eu sou uma pessoa constipada, né? Eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro, e são pessoas que têm essa característica simpático-tônica.
Esse tipo de dor, Ale, geralmente são dor que estão relacionadas a espasmo muscular, tensão muscular. Então é aquela dor em repuxe, aquela sensação pesada em vários músculos do corpo humano. E esse espasmo muscular é muito comum levar a dor referida. Então, vou te dar um exemplo, né? Existe um músculo aqui na região do pescoço chamado esternocleidomastoide, que geralmente ele está espasmado. E a dor referida geralmente vem na região do fundo do olho, às vezes vem aqui na região da cabeça. O músculo trapézio, que também é um músculo que é muito comum as pessoas terem tensão. A dor referida ela vem pela região posterior aqui da cabeça, pela nuca, e passa por cima da orelha como se fosse um ponto de interrogação. Esse tipo de dor é comum. Esse tipo de dor é muito comum. Né? Chega no final do dia, trabalho, preocupações, né? E às vezes o parasimpático não age. E lógico, Ale, você sabe muito bem como nutricionista que o oposto é verdadeiro. Às vezes você tem uma pessoa parasimpaticotônica demais, aquela pessoa isolada, aquele isolamento social, aquela pessoa que ela vive num quadro às vezes mais depressivo. E isso, obviamente, também precisa ser levado em consideração. E eu vou além. Uma pessoa simpaticotônica, às vezes prescrever um exercício aeróbio para ele não é interessante, que vai ativar mais ainda o simpático naquele momento. Mas você pode trabalhar técnicas mais passivas, por exemplo, de modalidades terapêuticas, né? De uma forma geral. E também tem ao contrário, aquela pessoa parasimpaticotônica, onde você deve estimular os movimentos. Então, eu estou falando de um tipo de dor. Um tipo de dor, que é o espasmo, que é a tensão. No paciente oncológico, Ale, existe uma dor chamada dor neuropática, conhecido também como dor neural. Então, quando você comentou no início da live, né, olha, o paciente, ele sente um formigamento na mão, ele tem alteração de sensibilidade, junto com isso vem perda de força, é um sintoma muito comum. Isso tem relação com a dor neuropática, que pode ter relação com síndromes compressivas, mas no paciente oncológico, a causa é a pós-químio ou o período de quimioterapia. Isso é um achado comum. Acontece com todos? Não obrigatoriamente, mas alguns pacientes acabam desenvolvendo. Outra coisa, o paciente ele pode baixar a imunidade, ele pode, de repente, desencadear um quadro de herpes zoster, que também leva a dor neuropática. Então, existem várias causas de dor neuropática. A hanseníase, a doença metabólica, como a diabetes, pode levar a neuropatia diabética, e um dos sintomas é a dor neuropática. E tudo isso, Ale, precisa ser investigado durante a avaliação, né? Então, perceba que a gente está fazendo uma abordagem que ela é relativamente longa quando se fala de causas da dor. Por exemplo, agora uma ouvinte aí da live colocou, eu tenho dor no ciático, a Mary, e síndrome do túnel do carpo. Isso são causas de síndromes compressivas, que também tem vários fatores, várias causas, que precisam ser investigadas. Que legal. Edu, é brilhante toda a explicação que você deu, uma baita aula, mas eu vou fazer o papel de moderador aqui, porque nós temos pessoas que entendem bastante os termos técnicos e nós temos um grande público, o maior público, que não entende nada desses termos. Então eu vou fazer o papel de moderador e pedir para você nos ajudar a entender o que seria sistema nervoso, o que seria sistema nervoso simpático e parasimpático, para uma pessoa leiga, uma pessoa que recebeu o diagnóstico hoje do câncer e está sentindo dor no braço, nas costas, como eu vi uma das telespectadoras que nos colocou aqui. Como é que a gente... Ela fala assim, será que ele está falando comigo? Agora que ele falou uma pessoa parasimpática tônica, será que sou eu? Como é que a pessoa faz isso? Como é que a gente diferencia esses termos? Ajuda a gente. O termo autônomo,
ele vem de autonômico ou automático, ou seja, são reações involuntárias. Então, quem está ouvindo a gente precisa lembrar disso. Então, quando eu estou muito preocupado, recebo uma notícia ruim, quando eu tenho uma dívida importante ali no dia seguinte que eu preciso agir, ou eu tenho um filho que está hospitalizado, uma mãe que está hospitalizado, eu fico numa situação de luta e fuga, né? A gente luta geralmente com aquela situação, a gente precisa resolver o problema. O organismo se prepara para isso, né? O organismo ele se prepara para essa condição de lutar, né? Só que, obviamente, que isso tem um limite. Geralmente, Ale, quando a pessoa ela passa por um período muito difícil, quando ela consegue resolver, ela geralmente fala assim, ufa, acabou. Eu não sei como eu consegui passar por isso. E aí ela fica doente, né? Precisa ser resolvido. E quando ela fica doente, quando o corpo resolve, né, essa situação, é aí aonde entra o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? O parasimpático, ele vai ter relação com sono, com a digestão. Então vamos dar um exemplo simples. Quando nós estamos dormindo, nós estamos em parasimpaticotonia. A pessoa que não consegue dormir, o que ela vai fazer para entrar em parasimpaticotonia? Ela vai tomar remédio, que é o que a gente estava conversando no início da live, né? Então, será que se eu tenho consciência dessa informação, isso que a gente está fazendo, a gente está educando em dor, né? Estamos fazendo uma educação em dor. E isso faz parte do processo, porque se ela tem uma informação, ela fala, opa, peraí, eu vou tentar desenvolver estratégias ou hábitos para eu ter um sono de qualidade sem precisar do meu remédio. Eu vou tentar me organizar para eu ter um sono adequado sem precisar do meu remédio. Na área de nutrição, Ale, depois você pode até complementar, as pessoas elas não têm tempo, às vezes, de almoçar, de jantar, elas comem correndo, jantam correndo, almoçam correndo, tomam café correndo, quando o fazem. Esse é um momento de ação do parasimpático, né? Esse é um momento importante dentro do processo de atuação do sistema nervoso autônomo. Então, acho que são dois exemplos que acabam ajudando um melhor entendimento desse conceito. Que legal, Edu. E obrigado pela explicação. E não sou eu só que estou falando isso, né? Eu tenho a Fê Gomes, professor Edu é demais, e não é só ela. Temos aqui também a Mary Araújo. Sou suspeita para falar, mas o Edu é fera, kkk. Foi o meu professor na Unixul. Então, Edu, você está com seus fãs aqui também, não só eu, fazendo os elogios de pessoas que admiram muito o seu trabalho. Que legal, né? Muito bom. Você é professor na Unixul ainda? Continuo 24 anos de Cruzeiro do Sul. Na verdade, 23, né? Desde 2000, agosto de 2000. 23 anos de Cruzeiro. Que legal, cara. Que bacana. Deu uma travadinha aqui, Edu. Não sei se você está... Eu tô te... Voltou. Estou dessa forma. Voltou, Edu? Você está conseguindo me ver e ouvir? Tô sim. Ele deu uma travada, congelou a imagem, sumiu a voz, mas agora voltou. Que legal. Edu, sobre essa questão da neuropatia periférica, que é muito comum nos pacientes que fazem quimioterapia. Acho que é uma das dores que eu mais ouço dos meus pacientes. Eu tenho falado muito e vou aproveitar aqui para pedir um socorro para você. Eu fui na Decathlon um tempo atrás, que é uma loja de esporte, né, para quem não conhece. Essa loja ela vende umas rosquinhas que você pode apertar. E eu comprei. Essa rosquinha aqui, Edu, a pessoa que tem neuropatia periférica é indiferente, ajuda, depende do caso. O que você me fala desses exercícios, ou bolinha de tênis? Você é autoridade no assunto, eu sou aqui
o aprendiz? Conta pra gente. Vamos lá. Falando, por exemplo, desse exercício onde você tem, né, como se fosse uma rosquinha de borracha e você aperta, essa rosquinha, Ale, oferece uma resistência de oposição ao movimento, né? Então, nesse caso, você está flexionando os dedos, tá? Todos os dedos da mão e também você está fazendo um movimento com o polegar. Então, a ação, né, de força nesse caso é exclusivamente para os flexores de punho, né? Então, você faz um movimento resistido para os flexores de punho. Para uma dor neuropática, isso pode ser interessante, pensando que uma dor neuropática pode trazer uma diminuição da força muscular. Por que que isso acontece? O nervo, que é a estrutura, né, que é comprimida ou que é acometida pela dor neuropática, ela tem tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras. Então, a perda de força é por conta do acometimento dessas fibras motoras, que tem relação com a motricidade, com a contração muscular. E as fibras sensitivas, elas têm uma relação com a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, que são sintomatologias bastante, né, bastante comuns. Então, quando a gente fala de dor neuropática, a gente tem como sintoma, geralmente, sensação de choque, é comum, alteração de sensibilidade tátil e térmica, diminuição de força muscular, e eu vou além. Se no trajeto desse nervo, às vezes é muito comum ter um trajeto de uma artéria associada, você pode ter um comprometimento vascular. E aí as pessoas podem apresentar palidez, cianose, né, que é comum desse comprometimento vascular. Que legal, incrível todos esses detalhes que você traz. E as pessoas que estão aqui assistindo estão com o privilégio de ver meu amigo Edu, professor Eduardo Filoni, que é mestre, é doutor em dor. Ele, por sinal, no final vai falar de um projeto novo que ele está fazendo. Os contatos dele estarão gravados aqui na legenda. Eu vou deixar para você entrar em contato por e-mail, ou pelo blog, ou pelo próprio site dele, que é um trabalho incrível que ele faz, ele educa. Eu vi uma frase outro dia, Edu, que é muito interessante. Existe a pessoa que sabe, a que sabe faz, e aquela que sabe faz e ensina, que é você. Você faz os três ao mesmo tempo, ensinando, educando as pessoas e trazendo as informações de melhor qualidade. E pensando nessa informação de qualidade, Edu, quando a gente fala da mão, a gente consegue comprimir, mas quando a gente fala dos pés para essa neuropatia, muitas vezes meus pacientes falam, Ale, eu não estou conseguindo colocar o pé no chão e andar, porque eu não sinto o chão. Exatamente como você descreveu aqui, a pessoa perde a força e perde a sensibilidade. Ele fala, parece que eu estou andando na nuvem, eu estou andando na água. Tem alguma dica, Edu, que poderia ajudar essa pessoa que sente que está andando na nuvem para se fazer com os pés? Ou depende de cada caso, é uma coisa muito específica? Depender do caso, né? O que acontece? As articulações, os tendões, eles têm também terminações nervosas, que pela neuropatia são acometidas. Então, isso que você está comentando, de uma maneira mais técnica, nós chamamos de perda de consciência do movimento, né? A pessoa tem uma perda sinestésica, perde ali a consciência. Então, Ale, existe modalidades que focam no equilíbrio e na coordenação. Então, eu acho que é importante a gente agora já entrar até nessa seara, que nós não temos apenas um tipo de exercício, né? Nós temos exercícios que focam em coordenação, equilíbrio, exercícios aeróbios que são importantes para melhorar, para otimizar a capacidade cardiovascular, e os exercícios de fortalecimento que otimizam força, resistência. Existe a possibilidade dos exercícios de flexibilidade, de alongamento muscular para músculos que estão com encurtamento. Então, é um mundo, né, de modalidades terapêuticas e de modalidades de exercícios, né, terapêuticos
que são prescritos para essa condição. Então, pode ser, sim, explorados os exercícios de coordenação, os exercícios de equilíbrio. Eu queria abrir um parênteses, né? Até usando o trocadilho ou o exemplo que você deu da água, né? Existe a possibilidade de fazer exercício na água. O exercício na água é fantástico. Existem várias forças físicas que favorecem o movimento. Mas para o paciente oncológico, tem que ter um cuidado, principalmente durante a químio, e eu digo até durante de 90 dias, né? De 90 a 180 dias pós-químio, por conta da imunidade. Uma água quente, né, com 35, 36 graus, um ambiente que predispõe à infecção cruzada. Então, o ambiente aquático é um ambiente que o paciente oncológico, ele precisa mesmo discutir com o seu médico, né, que está fazendo acompanhamento, discutir com os profissionais aí das diversas áreas de saúde, se de fato é o melhor momento ou não para uma abordagem no ambiente aquático. Que legal, viu, Edu, essa reflexão, porque muitas vezes fala-se da importância do exercício, mas muitas vezes esquece que precisamos ter um cuidado especial, exatamente num paciente que tem um risco de ter uma imunidade muito baixa, que é o paciente oncológico. E aí, nesse momento que ele está com a imunidade muito baixa, que ele vai tentar resolver um problema outro, que não é o câncer, né, que são as neuropatias, e entra numa piscina contaminada, entra num local onde a piscina é muito fria, não é adequada para ele, e traz mais... Ele tem o câncer, a neuropatia, e adquire uma infecção, né? Então, que bacana, viu, Edu? Que bacana essa reflexão, esse olhar mais amplo, porque é disso que as pessoas precisam entender, né, Edu, que não existe receitinha milagrosa, não existe caminhozinho fácil para se tratar a doença mais complexa que o ser humano diagnosticou, que é o câncer. Você vê dessa forma também, Edu? Vejo. Imagina o seguinte, você mostrou um exercício com a borrachinha, né, com resistência de oposição. Eu posso fazer o mesmo movimento sem resistência de oposição. E esse movimento ele pode ser importante em alguma situação. Então, existe, por exemplo, uma abordagem onde a gente pode usar o movimento sem resistência de oposição. Vamos dar um exemplo? Vem um paciente que tem uma situação crítica aí, importante, de plaquetopenia, né? Então, o profissional vai lá analisar o exame de sangue, quando vai lá nas plaquetas, observa que tem uma plaquetopenia, o número de plaquetas está muito abaixo do ideal. Poxa vida, será que vale a pena trabalhar impacto, resistência, né? A gente pode trabalhar exercícios ativos livres, exercícios assistidos, dependendo da condição do paciente no leito, até exercícios passivos, né? Onde você não tem nenhuma contratibilidade envolvida no processo. Então, a decisão da prescrição, ela é importante quando você tem essas complicações decorrentes, não só do paciente oncológico, né? Vamos pegar uma situação de anemia, o paciente, ele tem aí você tem a fadiga como um efeito colateral, né? E um efeito colateral importante. A fadiga, Lê, é a diminuição da resposta de contração do músculo. E isso pode até favorecer uma exaustão, que é uma ausência de resposta. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, a esses sintomas que um paciente pode apresentar. Que legal, viu, Edu? Olha que bacana ter essa visão ampla, né, de um doutor como você, no qual consegue, além do exercício, aprofundar nos exames de sangue e perceber, opa, peraí, você está fazendo quimioterapia, a sua plaqueta, mesmo tendo uma excelente nutrição, pode cair muito, e o médico vê a plaqueta baixa e, de uma forma padrão, ele fala, não faça exercício, porque o médico entende, talvez, sem desmerecê-los, que o paciente vai correr, vai fazer um exercício de impacto, e a gente sabe que o impacto ele pode
acelerar mais ainda o uso dessa plaqueta que está baixa. Para quem não sabe, plaqueta é um corpúsculo celular que está associado à cicatrização. A todo momento a gente pode ter um sangramento interno, pessoas saudáveis ou não saudáveis podem ter, mas o paciente com câncer é mais arriscado, porque se ela já está baixa, ele pode ter uma hemorragia e isso piorar muito o quadro dele a ponto de receber uma transfusão de sangue. Então, quando tem esse olhar especial do Edu para perceber que no sangue a plaqueta está baixa e é possível fazer um exercício sem impacto, isso é brilhante, Edu. Isso é brilhante, isso é extraordinário, né? E aí, além disso, você também trazer que olhando para o exame de sangue, por exemplo, o hemograma, é possível a gente perceber que o paciente tem anemia e talvez uma anemia mais grave por conta de uma má alimentação ou por conta do próprio tratamento que está num ciclo bem intenso, que ele consegue fazer o exercício fora do período dos ciclos da químio, porque a hemoglobina dele está legal. Mas quando ela cai bastante, aquela quantidade de exercício talvez precise ser oferecida de uma maneira mais leve, exatamente para ele não fadigar e desistir de tudo, né? Parar. É por aí, Edu? Estou fazendo o raciocínio certo em relação ao que você está falando? Exatamente, exatamente. A gente pode citar uma série de outras complicações que exigem cuidado. Uma delas é a osteoporose ou a osteopenia, que é uma diminuição da densidade óssea, né? Então, imagina um paciente, Ale, que tem um câncer ósseo, um tumor ósseo, e que ele vai procurar ali pensando na prescrição do exercício. A gente tem que entender essa condição da densidade óssea exatamente para controlar, modular esse impacto, o risco que ele está correndo de uma fratura, por exemplo, patológica, né? Então, isso eu estou dando foco, né, no paciente oncológico, até pelo tema da live, mas poderia ser um idoso, né? Então, é o que você comentou. A pessoa ela não precisa deixar de fazer o movimento, mas existe a possibilidade de a gente incluir modalidades corretas, numa intensidade correta, e que contemple, né, essa finalidade do movimento, diminuindo essa questão cinesiofóbica, que é o medo do movimento. E aí eu queria, Lê, aproveitar e falar de um conceito que você citou no exemplo da plaqueta, que a gente tecnicamente chama de catastrofização. Então a pessoa fala, olha, você tem uma diminuição, né, do número de plaquetas, e você não pode fazer o movimento, porque se você, por conta dessa plaquetopenia, fizer o movimento, você vai sangrar de maneira espontânea e você pode morrer de hemorragia. Isso é algo que, infelizmente, é comum. É comum pelos profissionais da saúde, e aí eu incluo todos os profissionais da saúde, né, para não direcionar, e às vezes é comum pelos familiares que estão, né, envolvidos nesse processo, né? Ou o paciente também, ele tem esse perfil autocatastrofizador, né? E isso precisa ser tratado com muita atenção, com muita escutativa, com muita explicação. Eu poderia passar aqui a madrugada inteira citando exemplos de catastrofização de pacientes que me relataram, aonde eles vão lá para tentar resolver o problema e eles saem de lá com um número absurdamente maior de dúvidas, né, Ale? Então, é um conceito que tem relação também com a dor. Também tem relação com a dor. Edu, que legal, né? Isso daí é muito importante, essa reflexão para a individualização, né? Porque muitas vezes a pessoa assistindo uma live, ela fala, não, é só fazer aquilo que eu ouvi na live que eu vou resolver. Em nenhum momento eu e o Edu temos o interesse de diagnosticar qualquer pessoa e muito menos substituir a orientação de fisioterapeuta, né, Edu? Então, sempre esse zelo que eu tenho e um cuidado de lembrar que todas essas informações são para você aumentar o seu grau de consciência sobre a importância do exercício. E no momento em que encontrar o fisioterapeuta ali no centro oncológico, o educador físico, pedir uma orientação
detalhada para aquilo que ele vai fazer. Eu me lembro, Edu, de uma paciente que ela, tomando os bloqueadores hormonais, que a gente já conhece muito bem, tamoxifena, anastrozol, letrozol, esses medicamentos, muitas vezes, eles reduzem a densidade mineral óssea. E mesmo você tendo uma boa ingestão de vitamina D, alimentação rica em vitamina A, uma alimentação proteica, muitas vezes essa pessoa pode sofrer fratura por conta do tipo de exercício. Então, eu tenho uma paciente que sofreu fratura porque o profissional que estava orientando ela não tinha mão específica na parte oncológica. Então, passou um exercício que era um leg press para ela fazer, inclinada, deitada, e ela fraturou 3 costelas. Ele não fez de maldade, né? Não houve má fé dele, e no osso dela, graças a Deus, que era uma preocupação minha, que eu pedi para ela procurar um médico, ela não tinha metástase óssea, porque metástase óssea também aumenta a fratura, não é só osteoporose ou osteopenia. Graças a Deus ela não tinha, foi algo que conseguiu se reverter, mas ficou um alerta grande e um fortalecimento de que se você está com câncer, não é qualquer profissional que precisa cuidar de você, independente de ser nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, essa pessoa precisa entender muito daquilo que está acontecendo, porque o dano que pode acontecer pode ser muito grave. Esse foi possível ser revertido, mas alguns danos durante o câncer no tratamento podem ser piores do que a própria doença. É por aí, Edu? Você pensa dessa forma? Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje, né, existe uma vertente que eu acho correta, aonde, né, os pacientes oncológicos, os pacientes diabéticos, os pacientes com doenças crônico-degenerativas, né, de sequela neurológica, os pacientes durante a hemodiálise realizam exercícios, né, realizam exercícios, mas precisam ser prescritos de maneira correta, em relação à modalidade, em relação à intensidade, em relação à frequência, são muitos parâmetros, né? Então, eu participei recentemente de bancas, né, de doutorado, onde várias modalidades terapêuticas foram utilizadas, de exercícios, foram utilizadas durante a hemodiálise. Mas existe uma série de cuidados, uma série de complicações que podem acontecer e que merecem atenção. E eu queria chamar também atenção para uma modalidade que é muito desconhecida, que é a eletroestimulação neuromuscular, como uma forma, né, de induzir a contração do músculo por meio de uma corrente elétrica terapêutica. Então, existem aí várias possibilidades. E, de fato, Ale, pode ser que em algum momento exista até uma contraindicação para esses movimentos, né, que geram contratibilidade, contração do músculo. E aí a gente tem que partir para uma técnica exclusivamente passiva, né? Às vezes é necessário. Que legal, Edu, que legal. E a gente sempre vê o trabalho do fisioterapeuta, principalmente quando o paciente ele está acamado no hospital e ele não pode sair da cama, o trabalho que o fisioterapeuta faz ali para respiração, né, para melhora cardiovascular, porque um paciente acamado que não pode ficar deambulando, ele precisa fazer exercício, ele tem que imitar que ele está andando, né, Edu? Ele tem que imitar de alguma forma deitado, soprando com os aparelhos que você é autoridade no assunto, para imitar, mesmo deitado, que ele faz o exercício, porque a complicação de ficar com cinesiofobia ou não fazer exercício, você desde o começo já apontou, é muito grave. O repouso pode ser muito grave, é fundamental o exercício. Caminha dessa forma, Edu? É isso aí, caminha dessa forma. Você tocou num assunto muito importante, que são as condutas respiratórias associadas. Isso é fundamental, né? Então, você tem esse trabalho também de conscientização. Outra coisa, você comentou da possibilidade de imitar, de mimetizar uma ação de exercício, por exemplo, numa maca ou num tablado. Eu posso colocar o paciente com os pés fixos na parede, deitado, e pedir para ele descarregar peso numa situação onde ele não consiga ficar em pé.
né? Então, é um outro ponto. A gente também não pode esquecer, Ale, das modalidades que são fundamentais para a conscientização de musculatura de assoalho pélvico, de musculatura da região pélvica e abdominal, que ajuda demais a estabilizar a região lombar. Então, hoje tem o Pilates, os exercícios de core, as estabilizações segmentares, né? Então, olha só o mundo de possibilidades de prescrição que existe, né, para esse foco terapêutico. Que legal. Edu, você falou 3 nomes. Eu ouvi o Pilates, exercício de core e depois tem um terceiro. Estabilização segmentar. Conta para a gente um pouquinho, para a pessoa que nunca ouviu, o que é o Pilates, o que é o core e essa segmentação que você acabou de falar. Para a Vamos gente, lá. por favor. O Pilates é uma modalidade que foi desenvolvida, né, por um profissional, isso lá na década de 50, chamado Joseph Pilates. Ele trabalha com vários aparelhos de mecanoterapia, onde a pessoa ela pode ficar deitada, ou ela pode ficar em pé, ou ela pode ficar sentada. Existem vários aparelhos, e esses aparelhos eles oferecem resistência de oposição ao movimento. Então, eles oferecem uma sobrecarga durante o movimento. Então, o Pilates ele envolve trabalho de força, trabalho de flexibilidade, né, também para ganho de amplitude, e uma vertente, vou dizer assim, um conjunto de técnicas que ela é relativamente nova, né? A gente não ouvia na década de 90. Eu não lembro, né, na década de 90, quando eu estudava, quando eu estava na universidade, essa abordagem sobre o Pilates. Então, ela é uma técnica que ela é antiga, foi desenvolvida há muitos anos e hoje no Brasil existem muitos profissionais envolvidos no processo. Dentro do Pilates, Ale, é possível trabalhar com estabilização segmentar ou fazer estabilização segmentar, por exemplo, em exercícios com bolas, ou mesmo exercícios onde a pessoa esteja sentada ou deitada. Esses exercícios, eles são importantes para contrair também a musculatura de assoalho pélvico, que ajuda demais no processo de incontinência, ajuda bastante a estabilizar a musculatura lombar. Então, a incontinência urinária, ela pode ser uma consequência de um déficit de conscientização dessa musculatura de assoalho pélvico, né? Principalmente em situações de bexiga hiperativa. Existe também, Ale, a tendência da neuropatia. Como eu falei que a neuropatia leva à perda de força, às vezes você pode ter uma neuropatia que leva a uma perda de força nesses músculos do assoalho pélvico. E isso pode contribuir para essa perda urinária. É algo que é muito comum, tá? Na prática clínica, essa sintomatologia. Cortou o áudio, Ale, não estou te ouvindo. Edu, o exercício de core, como é que é, resumidamente, o exercício de core? O exercício de core são exercícios que eles vão atuar na musculatura, principalmente abdominal. Então, existem vários músculos abdominais e o exercício de core, eles acabam atuando nessa musculatura da região abdominal. É o foco, né, na prescrição. Que legal. Muito obrigado, viu, Edu, Imagina. pela brilhante apresentação. E deixa eu aproveitar aqui, ó, um colega seu, o físio Herbert, acho que eu pronunciei certo. Professor Eduardo, gostaria de saber sobre o eletrodiagnóstico no caso de pacientes oncológicos com fragilidade óssea. O que você falaria para ele? Vamos lá. O Herbert foi meu aluno numa pós-graduação em Salvador. Um abraço aí para o Herbert. O eletrodiagnóstico é um exame que ele é interessante para verificar a integridade do nervo periférico. Ele não vai ter uma relação com a fragilidade óssea. A fragilidade óssea ela vai ter uma relação direta com um exame chamado densitometria, pelo menos é o mais comum, tá? Então, o eletrodiagnóstico, Ale, ele é um exame onde é construído a curva da tolerância
da pessoa, por exemplo, para fazer um movimento. Então, uma pessoa... Eu vou tentar dar um exemplo claro aí para ficar mais fácil o entendimento. A pessoa que tem fraqueza, por conta de uma dor neuropática, ela vai ter mais dificuldade de gerar a contração. E essa fraqueza é diferente de um paciente para outro, né? Tem paciente, por exemplo, que tem uma secção completa do nervo. Se ele tem uma secção completa do nervo, ele tem uma paralisia desse músculo. Não é comum isso acontecer no paciente oncológico, é mais comum o déficit de força. Então, o eletrodiagnóstico ele vai te mostrar como é que está a curva do limiar motor desse paciente. Então, conforme o paciente for evoluindo, essa curva vai baixando. E se a curva baixa, o paciente ele vai melhorando, né, no ponto de vista clínico, essa questão da contratibilidade. Então, ele é um exame específico. Tem alguns aparelhos que são capazes de fazer, de construir essa curva, mas ele tem relação com o nervo periférico e não com o osso. Que legal, Edu. Brilhante essa abordagem sua. O físio Herbert de Salvador, que é seu aluno, colocou: professor Eduardo, sempre brilhante. Gratidão por tudo, meu mestre. Então, Edu, quero agradecer muito você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela gentileza com que você navega dentro dessa área que é brilhante, que é a fisioterapia. E quero aproveitar muito para que você possa falar sobre o projeto que você está desenvolvendo, falar dos seus contatos, se você quiser também deixar aqui gravado. Eles ficarão gravados na legenda dessa live. O espaço é todo seu, Edu. Ale, obrigado. Eu que agradeço o convite. Então, eu vou passar aí os contatos, né? Eu tenho um site chamado eduardofilone.com.br. Nesse site eu divulgo os meus treinamentos, né? Principalmente na área de agentes eletrofísicos, de avaliação, anatomia palpatória. Então, eu realizo, né, treinamentos para equipe fechada, eu realizo aulas particulares para grupos ou individualmente, né, para pessoas que têm, às vezes, né, a necessidade de melhorar a sua capacidade de avaliação clínica de pacientes, né, nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. Junto com esse projeto, eu já escrevo um blog, tá? Então, o endereço do meu blog é @flz4, né? Blog, deixa eu só pegar aqui direitinho, que eu passei para você, só para passar a informação Prazer. correta. Tá aqui, ó, Claro. blog.flz4.com.br. Então, nesse blog, eu tô conseguindo escrever pelo menos 3 artigos por semana. Então, tem lá um monte de artigo que fala da parte de termorregulação, agentes eletrofísicos, curiosidades da anatomia humana, né? Então, é um blog que é bastante interessante. E nessa empresa FLZ4 eu tenho um espaço para cursos, né? Então eu tenho, às vezes, ou com um grupo fechado que me procura, ou eventualmente eu tenho aí uma agenda de curso onde eu realizo nesse espaço. Também eu estou com dois cursos no Hotmart, um de crioterapia nas lesões esportivas e um curso de termorregulação, entendendo a termorregulação. Então, se o profissional da saúde quiser entender um pouquinho melhor sobre controle da temperatura corporal, as complicações, como isso funciona durante o exercício, é um curso muito legal, com videoaulas, aulas na lousa lá no Hotmart. Então, é só ir lá e pesquisar, ou se tiver uma dúvida, edufilone@hotmail.com. Eu estou à disposição também para tá esclarecendo. E, Ale, no mais, cara, agradecer demais o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a sua mensagem convidando para uma live, porque a gente vê que, apesar do tempo, né, e das nossas funções aí no distanciar fisicamente, a gente é lembrado, cara, e é muito bom, né, a gente ser lembrado por uma conversa que nós tivemos lá num final de semana muito agradável e a trabalho em João Pessoa. E também eu fico muito feliz que durante a live
eu vi colegas de infância entrando, amigos de colégio, alunos, colegas de turma de faculdade. Então, é muito legal a gente receber esse carinho, e eu tenho certeza que é uma audiência que também vai nos assistir aí posteriormente, né, com a live gravada. Então, muito obrigado mesmo, e conte comigo sempre que você precisar. Que legal. Edu, eu só tenho a agradecer mais uma vez a gentileza de você me atender. Eu fiz o convite, você prontamente já falou que estava disponível para ceder informações. Então, esse espaço é para profissionais brilhantes como você. Então, você abrilhanta aqui o perfil, você agrega muito, e eu desejo que as pessoas que me acompanham possam acompanhar você também, os profissionais de educação física que aqui estão, educação física, fisioterapia. Acredito que o seu curso também abre essa porta para educadores físicos, não abre, Edu? Então, estudantes, pós-graduados, educadores físicos, fisioterapeutas, profissionais que trabalham com o corpo, não sei, estou trazendo mais aluno para você. Entre em contato com o Edu, escrevam para ele, mandem e-mail, porque ele é muito gentil e com certeza vai trazer para você o melhor conteúdo para que você entenda como você vai fazer o beabá do movimento, né? Então, Edu, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, as portas sempre estarão abertas para você e, claro, obrigado a todos que aqui estiveram, obrigado pelos comentários, obrigado aqui pelos corações que, claro, vieram para você que trouxe um brilho especial para essa noite. Um forte abraço a todos, um forte abraço para você, Edu. Valeu, Ale, abração, obrigado, até mais. Até mais.